uma atividade em cima dessa metodologia, tá? Então, aqui a nossa agenda, teremos, né, o nosso roteiro da reunião de hoje. Então, teremos o nosso acolhimento, aí a apresentação do Design Thinking, que é a nossa metodologia de hoje, e vamos estar aí trabalhando em cima dessa metodologia, fazendo duas atividades, uma em conjunto com todo o grupo, e outra com as salas temáticas, com os grupos separados, com os 4 grupos separados, solucionando o desafio, aplicando em sala de aula, RCO+, e o para concluir. Então, aqui, né, toda a reunião, a gente traz a jornada, né, nossos encontros aí, já passamos por 3 encontros, o acolhimento, a educação profissional, semana passada o nivelamento tecnológico. Então, hoje estamos vamos ver uma metodologia ativa e também trabalhar com a gestão de sala de aula, assim como as próximas reuniões também. E só teremos mais uma reunião aí de nivelamento tecnológico e a última reunião, que é o feedback e o compartilhamento, né, apresentação de vocês, da implementação de vocês. Então, aqui, como acolhimento, eu gostaria que vocês assistissem esse vídeo, tá? E depois vocês falarem... Opa, se eu clicar aqui, não vai dar certo, né? Espere só um pouquinho. Vou clicar aqui. Opa, o que eu fiz aqui? Então, pessoal, o que esse vídeo nos passa? Alguém gostaria de falar? Será que a gente consegue trazer esse vídeo para a nossa escola, para a ação do dia a dia? Ou também aqui no grupo de estudo? O que ele transmite? O que ele transmitiu nesse vídeo? Alguém poderia falar? Às vezes precisamos mudar o nosso olhar. O que mais?
Para se fazer uma boa ação, é só dar um start, né? Isso, a boa ação, né? Empatia, gentileza gera gentileza, né? E Exatamente. esse vídeo, ele tem muito a ver com o que a metodologia que a gente vai trabalhar hoje, tá? Na reunião de hoje. Então, por isso que a gente trouxe, né, esse vídeo aqui no nosso acolhimento, né? Então, essa questão da empatia, né? Que é a nossa metodologia de hoje, que eu já vou falar aqui para vocês. Então, aqui, ó, objetivos então, da reunião de hoje. Compreender o Design Thinking como ferramenta para a melhoria da aprendizagem, elaborar a solução para o desafio proposto e relacionar essa metodologia com o seu dia a dia e a sua sala de aula. Mas, afinal, o que é Design Thinking? Alguém já ouviu falar em Design Thinking? Já ouviu falar, usa, conhece essa metodologia? Edilene, não? Também não conheço. Não conhece? Não conhece também, Luiz? Reginaldo também não. Carolina, não. Vocês estão colocando que não, só porque vocês acham que se eu colocar em cima, eu vou perguntar, né? Seria modelo de pensar. Isso, tem a ver com isso. Ninguém usou, ninguém ouviu falar? Não? Então, essa metodologia, ela traz mais autonomia ao estudante, porque ela trabalha em equipe, trabalha a organização de ideias, e ela é um processo criativo de solução de problemas, né? Então, dando essa autonomia ao estudante, trabalhando a questão de equipes e também resolução de problemas. Então, vamos ver aqui. Então, o Design Thinking é uma abordagem centrada nas pessoas, baseada em um processo colaborativo. Então, por isso a questão também lá do vídeo, da questão da colaboração, né? Que visa a solução de desafios e problemas. O foco é se colocar no lugar do outro e pensar em suas necessidades, né? Então, por isso que trouxemos aquele vídeo da questão das boas ações, da empatia, né? Então, ele tem essa etapa para se chegar à solução de um problema. Ela é muito utilizada, né, no mercado, no mundo comercial para solucionar de problemas e é adaptada para salas de aula, traz novas possibilidades dentre as metodologias ativas, né? Então, ela foi, assim como a gente viu na jornada passada do Storytelling, né? Que era a metodologia mais a questão da narração mais na área comercial e foi adaptada para a sala de aula, né? Essa metodologia também. Ela é dividida, na verdade, essa metodologia ela passa por várias etapas, por algumas etapas, né? 5 etapas aqui. A primeira etapa é a etapa de descoberta, né? É a questão da empatia. Eu tenho um desafio, como posso abordar? A segunda etapa é a interpretação, é aprendi algo, como posso interpretá-lo? A terceira seria a ideação. Nossa, já me bloqueei nessa palavra já na outra reunião. Eu vejo uma oportunidade, como posso criar? A quarta etapa, experimentação. Em uma ideia, como posso concretizar? Então, seria desenvolver, né, materializar a ideia, né, a 4, aqui a etapa 4. E a 5, né, tive a ideia, apliquei a ideia, materializei, deu certo essa ideia, né, como que eu posso, às vezes, melhorar, né, como que eu posso aprimorar essa ideia, essa resolução, né, essa resolução do problema ali, como que eu posso tentar aprimorar, né? Então, o primeiro aí entra a descoberta, né, o desafio. Então, eu tenho o problema, eu tenho aquela situação problema ali na questão a questão número 1, né, a etapa número 1. A segunda, eu vou interpretar, trabalhar nas possibilidades, coletar, né, informações para eu
poder trabalhar nas ideias, né? E daí o terceiro seria trabalhar, né, em grupos, ter várias ideias para solucionar aquele problema, e em comum, né, em entrar num consenso e escolher a melhor, né? Qual ideia que seria a melhor para estar aplicando para solucionar esse problema. E a quarta seria materializar, né, essa ideia, né? Pôr em prática essa ideia, né? Deu certo? Deu. Como podemos aprimorar, que seria a próxima etapa? Podemos, então vamos melhorar. Ou não deu certo, por isso que é bom ter várias ideias. Não deu certo, então vamos voltar ali na ideação e ver uma outra ideia que eu consiga aplicar e que vai dar certo ali para solucionar o meu problema. Então, agora, isso aqui é só um exemplo, tá? Então, aqui eu vou colocar agora para vocês o próximo slide, é uma tirinha, tá? Não vamos, vamos só se basear no que a gente está vendo, a gente não sabe, né? Não temos mais informações além dessa imagem, né? Então, aqui, ó, pensando nisso, agora a nossa atividade aqui em grupo, em conjunto. Então, pensando nisso, vamos ao nosso desafio. Então, eu quero que vocês analisem essa tirinha. Qual o problema? Podemos perceber nessa aula. Qual que é o problema que a gente pode perceber? Que seria a primeira etapa que vocês estão vendo ali. Então, vocês têm ali na tirinha, eu vou ler ali essa tirinha para vocês. Então, tem o professor, vamos ver o que a gente está vendo aqui. Ele chegou na aula, né, ali na turma, e começou a passar. Turma, vamos copiar o texto. E começou a passar ali no quadro texto, né? E os alunos ali conversando, né, dormindo. Aí, no próximo quadradinho, ó, tá acabando, pessoal, vamos lá, terminem de copiar. Daí os alunos também conversando, outro pergunta, é para copiar? E daí o professor termina, né, de passar o texto e senta ali no cantinho, e os alunos, com o celular, tá copiado, e tiraram foto. Qual é o problema aqui, nessa aula, que vocês estão vendo? Eu acho que uma aula desatualizada. O professor ia falar? Pode. Oi? Pode falar, Yasnai. Que eu vi o professor ali, que ele professor também. O que fala, você pude perceber? A leitura que eu faço, além do desinteresse dos alunos ali, né, que a gente vê que eles estão desinteressados, na segunda tirinha ali, tem até ponto de interrogação, tipo, agora, para copiar, quer dizer, ele não sabe nem, eles não conseguem nem identificar o que o professor, qual que é a ideia do professor, o professor passou simplesmente no quadro, e eles nem interagiram ali, nem com o professor, muito menos com a metodologia. Então, na minha interpretação, assim, eu vejo que tem esse desinteresse do aluno, mas também tem essa questão do professor encher o quadro ali de atividade e, de repente, não trazer isso para os alunos antes, assim, para os combinados ali, para saber o que nós vamos fazer hoje, como vai ser, quanto tempo, sabe, estabelecer também alguns critérios ali antes do início da aula. Então, isso. Mas é isso o meu entendimento. Tá, então falta de interação, né? Uma aula assim é monótona, né? Sem interação do professor com os alunos, aluno com o professor, né? Professor Luiz, gostaria de falar? A metodologia está errada, né? Hoje em dia, era muito mais fácil se ele já tivesse passado para o grupo pelo celular, não teria perdido tanto tempo na aula escrevendo. Eu acho que a metodologia, como já foi dito, a metodologia e a técnica utilizada é que foi a errada, né? Totalmente fora da atualidade, né? Tá, então ali pensando na primeira etapa do design thinking, né? Que é a descoberta, o desafio, o problema. Então, o problema é aquela aula monótona, sem interação. Todo mundo concorda? Sim, esse é o problema, né? Então, agora vamos para outra etapa, né? Quais são as possibilidades, né? Por que será que os alunos não estão copiando? Por que não está tendo essa interação?
Por que eles estão tirando foto em vez de copiar, né? Porque talvez, a gente não sabe, né? Porque a gente só tem essa imagem. Ah, mas talvez o professor passou muito e não deu tempo de copiar, já está acabando a aula, né? Daí eles vão lá, tiraram foto para depois copiar, ou às vezes nem vão copiar, essa foto vai se perder ali na galeria do celular, né? E agora a terceira etapa, que seria a ideia. Que ideia que a gente poderia sugerir para esse professor para tornar uma aula, né, que os alunos que participem mais, que eles não, né, não fiquem ali só conversando, depois quando foram copiar, tirar foto, né, na qual eles não vão nem vão ter esse conteúdo, porque essa foto às vezes vai se perder ali. Quais são as ideias que a gente poderia sugerir para essa aula? Interatividade. O que mais? O professor poderia trabalhar, talvez, com questionamentos, né, instigando o aluno, ou trabalhar, talvez, com uma sala de aula invertida, construção de um mapa mental com os alunos, né, um trabalho onde que tenha uma participação maior, né, desses alunos. Isso? Ou, por exemplo, o que a gente também citou, que foi citado, né, quando a gente fez o nosso papo formativo sobre essa reunião, por exemplo, utilizar o Educatron, né? Trazer esse texto, às vezes, em apresentação de slide e passar no Educatron. Então, vamos pensar aí que, entre as ideias aí, a gente preferiu essa daí, tá? A de utilizar, em vez de passar no quadro, utilizar o Educatron com imagens, né? Com apresentação, trazer um vídeo, talvez, né? Só que a gente tem que sempre ter uma carta na manga, por isso que eu falei, a geração de ideias, ter várias ideias, né? E escolher uma. Então, escolhemos o Educatron. Porém, vou lá utilizar na minha aula, não tem internet, né? Então, eu tenho um problema aí, né? Não vou conseguir concretizar, né? Que é a próxima etapa, essa ideia. Então, eu tenho uma carta na manga. Então, não deu usar o Educatron, vamos trabalhar com o questionamento, com essa interação que o professor sugeriu ali. Deixa eu ver aqui no chat. Construção de um mapa mental, né, com os alunos, então vamos trabalhar de uma outra forma, né? Então, ter sempre esse leque, né, porque você abre várias outras opções, não funcionou uma, não deu certo, não consegui aplicar, concretizar uma ideia, vou para outra, né? Ou trabalhei lá com mapa mental, aí não deu certo, os alunos não entenderam, não participaram, então vamos tentar uma outra metodologia aí. Tá? Então, essa é depois, né? Depois a ideação, né? Colocar em prática essa ideia. E, por último, a experimentação. Nossa, deu certo aqui, esse mapa mental ficou bom, mas eu poderia ter dividido os alunos em equipes, né? Então, a próxima vez, né, eu vou dividir em equipes. Então, aprimorar essa ideia e tentar deixar, às vezes, né, melhor, né, para trabalhar melhor o assunto. Deu para entender, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Nossa, estão quietos hoje. Então, agora, resumindo aqui, né, nossas etapas, né? Então, o primeiro, descrever o que está acontecendo, né? A gente vai se inteirar do problema, o que está acontecendo aqui, né? Analisar a imagem, né? Ou o problema, achar o problema. O 2, né? A próxima etapa ali, né? Que é a interpretação, interpretar. Interpretar o quê? Então, o que os alunos estão achando, né? Dessa aula? Por que eles estão tirando a foto, né? Em vez de copiar. Aí, a 3, que é a ideação, né? Ideias, né? Oportunidades, metodologias, formas de trabalhar e escolher aí a melhor ideia. E a 4 e a 5, colocar essa ideia em prática,
né? Tudo bem? Então, pensando aqui nessa, já resolvemos, né, esse problema, então passamos por todas as etapas, pelas 5 etapas, agora é com vocês a próxima atividade aqui, né? Olha aqui. Dentro de sala de aula temos um mundo diverso, pessoas diferentes convivendo e aprendendo dia a dia. Será que conseguimos aplicar a ideia do design thinking para uma situação ou atividade ou momento em nossa escola com nossos estudantes? Então, qual é a atividade? Então, agora em grupos, vamos pensar em uma situação em nossa escola. Então, vocês vão pensar em uma situação que aconteceu ali na escola ou que tem algum problema na escola, tá? Daí na etapa 1, vão colocar qual é o problema. Daí, na etapa 2, né, deixa eu terminar aqui, relacionado à educação profissional. Na aula, na prática de um componente ou uma unidade curricular, por exemplo. Então, um problema da escola ou um problema do componente curricular, né, durante as aulas. Então, vocês vão colocar ali uma situação problema. E depois vocês vão passar por todas as etapas, tá? Descrever todas as etapas para solucionar esse problema, tá? Então, o grupo deve abordar o problema pela metodologia do Design Thinking. Ok? Vocês têm alguma dúvida? Eu vou compartilhar com vocês um documento aqui e cada um do grupo ali que a gente já formou, eu vou tentar formar aqueles grupos. Se caso eu não conseguir, não tem problema, tá? Aqueles grupos que eu já fiz lá de áreas afins. Mas se não der certo aqui, que na reunião anterior não deu certo, ficaram tudo em grupos aleatórios, não tem problema, porque essa atividade não precisa ser em áreas afins, mas eu gostaria que uma pessoa aí faça cópia desse documento, quer dizer, cada um do grupo, né, faça cópia desse documento, que eu vou abrir aqui para vocês darem uma olhadinha. Deixa eu parar a minha apresentação para eu abrir esse documento. Ó, compartilhei ele no chat. Vocês clicando em cima, já aparece assim, fazer uma cópia. Aí vocês fazem a cópia, tá? Lá vai ter os slides, vai ter vários slides, né? E um deles é esse... Opa, deixa eu pôr aqui. Não vou abrir ela. Então, vocês vão ter esse slide aqui. Bom, vocês vão ter esse slide aqui de todas as etapas para ajudar vocês, tá? E nos próximos slides, vocês vão ter lá um slide descoberto. Daí vocês vão, nesse slide, vocês vão escrever qual é a situação problema. Aí o próximo slide tá lá, interpretação. Daí vocês vão ter que responder ali, fazer a interpretação. Como posso interpretar, né, esse problema, tá? Coletar informações sobre esse problema para depois você sugerir as ideias para solucionar esse problema. E depois a experimentação, colocar essa ideia em prática, né? Como que vai ser feita essa ideia, como que vai ser aplicada em prática, e o que se tem algo que pode melhorar, tá? Então, vocês vão fazer todas as etapas, cada uma em slides, e depois vocês vão apresentar aqui, depois que terminar o tempo, a gente volta para o grupo principal e vai apresentar. Então, para isso, vamos ver se eu consigo fazer... Tá, já mando o link, não. Já vai, os grupos vão ser agora, tem aqui no Meet os grupos, já vocês vão ser direcionados, quando eu colocar aqui, vai abrir uma janelinha, participar do grupo tal, vocês colocam participar e vocês entram diretamente lá no grupo de vocês, tá? Vamos ver se eu consigo fazer no grupo que eu dividi, eu já dividi vocês naquelas áreas, vamos ver se vai dar certo. Deixa eu colocar um tempo aqui. Então, eu vou dar 25 minutos para vocês fazerem essa atividade, tá? Vamos lá. Vamos ver se vai dar certo. Os grupos. Foi?
Tô vendo aqui. Aqui já tá todo mundo. Vamos lá.
Meu Deus, mesmo sem terminar. Professora, não gostei desse corte. Meu Deus. Eu falei para vocês, deu tempo lá, ele traz vocês tudo de volta aqui. Ele... Tem que ensinar como faz isso, prof. Então, eu não sei se vocês têm, na verdade, eu não sei se vocês têm essa função do Meet. Nossa, achei bem legal. O legal é que volta tudo, né? Tipo, mesmo você caindo, você saindo, você consegue voltar, ele é bem... Só que é a primeira vez que eu estou trabalhando como eu, fazendo a sala temática nos subgrupos. Eu já participei, igual vocês, né? Nessas salas, assim, dá o tempo, volta tudo, né? Mas é bem melhor, fica bem mais prático, né? Do que ficar compartilhando o link. Daí alguém caía, eu tinha que ir lá e compartilhar o link da turma tal de novo, né? Do grupo 1, daí tinha que ir lá copiar e compartilhar. Então, assim, você caindo, você consegue voltar para a sala que você estava, bem mais prático. Só esse final aí, né? Talvez a gente trabalhar sem o tempo. Resumindo, a gente sem tem colocar muito tempo amador ainda em tudo isso aí. Deus livre. Então, daí como eu falei, né, eu acho que essa função, eles foram, não sei, eu fiquei sabendo, agora eu não sei porque eu não tenho acesso de vocês, parece que é só para a gente que é formador, eles liberaram, né, do Google para a gente fazer essas salas temáticas, agora vocês, né, que como cursistas, eu não sei se vocês têm essa função ali embaixo, não. O tempo fica ali, né, nesse triângulo, nesse quadrado e nessa bolinha, né? Tem ali salas temáticas, aí você pode montar a sala e colocar daí o tempo, né? Então, decisão automática. Mas Não, bem o mais... nosso tem também. Tem? Tem aqui salas então... temáticas também. Ai, que bom. Então, porque no princípio eles tinham falado que era só para os professores, né, formadores, que eles iam abrir, mas então... E daí voltou a gente poder gravar também aqui pelo Meet, só que a gravação do Meet é mais prática, né? Só que você não consegue pausar, né? Você só consegue parar, daí fica em 2 vídeos, né? Se eu quiser pausar a gravação naquele outro, no Scrio que eu tenho, né? Você consegue pausar e dar continuidade nesse daqui no Meet, você não consegue. Então, vamos lá, pessoal, agora a apresentação de vocês. Qual grupo gostaria de apresentar primeiro o seu trabalho, sua atividade? Nossa! Vamos, pessoal. Compartilha lá, quem vai compartilhar a apresentação e apresentar qual o problema que vocês acharam e qual a solução. É para postar ali no chat? Não, vocês compartilham a apresentação e vão apresentar. Isso, vai lá, Sueli. Vamos nós, né? Então, nós discutimos ali com o nosso grupo, né, o que a principal situação para o subsequente, principalmente, que é um pouco da nossa realidade, né, do curso técnico. Então, a gente deixou aí na primeira etapa a quantidade de faltas ou atrasos dos alunos no início do período, né, letivo. Letivo não, do nosso dia a dia, de aula. Da aula. Isso. Aí, como que a gente chegou na conclusão? Nós temos aí a nossa disputa com os compromissos de trabalho, com a questão familiar, né, que são pais e mães de família, e o próprio cansaço do dia a dia. Diferente do nosso aluno do regular, né, ele tem aí os demais compromissos, vamos dizer, né, já no caminho. Aí, na nossa terceira etapa, nós pensamos em algumas propostas, que é a questão de conteúdos diferenciados, que a diminuição, na verdade, é quase a extinção do uso do quadro em si, né? O quadro fica somente de apoio, e sim a proposta da apresentação de slides, filmes, o que a gente consegue aí
trazer para o aluno de diferente, né? Porque ele já vem cansado. Você deixa lá ele 2 aulas copiando matéria, ele de vez que acaba aí já ficando desmotivado, né? Que é uma das nossas realidades. O café de recepção aí, o Luiz fez a proposta e até a principal ideia aí foi do Luiz, que é a questão do café da recepção, que o aluno não para em casa, né? Ou não vai fazer um lanche, né? Consegue vir para o colégio e ter um alimento ali até chegar ao horário do intervalo, né? E a organização aí das atividades de os professores realizarem o seu montante de atividades durante o período que o aluno está no colégio, né? Para ele não acabar aí pesando a atividade familiar, né? E tendo que escolher entre um e o outro. Aí, nas nossas classificações ali, a gente deixou, então, na 4ª etapa, que nós decidimos pelo conteúdo diferenciado, que é onde a gente vê que o aluno, estando, né, tendo a interação e ficando mais motivado a vir, porque vai conhecer, que o aluno do subsequente ele vem com a sede do diferente, porque ele já tem uma profissão, normalmente, está tentando se recolocar no mercado de trabalho ou tentando um outro ambiente, e se ficar muito maçante, vai acabar aí perdendo um pouco o desinteresse, e também porque hoje a gente tem muita tecnologia, né? E aí, na evolução, né, a gente colocou rapidamente a questão aí de utilizar o conteúdo, slide, aula prática, filme, fazer uma proposta aí um pouquinho diferente. E aí o grupo, que é Silmara, Dair, Luiz, eu e Rosali, acho que está todos. Isso, parabéns para o grupo, é isso mesmo, né? Colocaram a solução problema, viram, né, as possíveis causas, né, e depois as ideias para solucionar o problema e colocar em prática, né? Escolher uma das ideias e colocar em prática, é isso mesmo. Próximo grupo? Prof, pode ser o nosso, mas eu não estou conseguindo, a minha câmera não está com um pontinho de interrogação aqui, eu não sei o que aconteceu hoje, que eu não consigo abrir para poder compartilhar com vocês. Será que outra pessoa do grupo pode compartilhar os slides? É que fui eu quem fiz. Ah, você que fez? Uhum. Não, tranquilo. Não, mas o problema é que eu não consigo agora colocar. Compartilhar. Tá montadinho aqui, ó, bonitinho, mas eu não consigo. Vou tentar que outra equipe apresente, eu vou sair e tentar entrar novamente, pode ser? Pode ser. Então tá. Outro grupo, então, pode apresentar antes da Ana Maria, do grupo da Ana Maria? Pode ser o grupo do Agrícola aqui? Pode sim. Não, a gente fica aguardando o Márcio, professor, aqui. Ele é o nosso orador. Mas antes o Márcio não era do teu grupo, né? Era. Já era? Não, nós estamos juntos agora até o final do ano. Tá. Estão conseguindo ver e ouvir? Sim. E a gente, seguindo as etapas do Design Thinking, então, a gente, né, fez uma descoberta, nesse sentido, algumas constatações, metodologia de campo, sem resultados significativos, né? Um certo desinteresse pelas aulas práticas, né? E dispersão da atenção dos alunos. Muitas vezes o aluno quer aula prática, mas aí ele vai para o campo, mas ele é mais para, né? Na verdade, ele não quer a aula em si, ele quer ficar fora, ele quer, né? Então, muitas vezes a gente acaba perdendo um pouco de tempo com essa questão, né? Em termos de interpretação, talvez, como soluções, seria o maior engajamento do corpo docente sobre os objetivos dos projetos de campo,
de forma que os alunos também tenham consciência dos objetivos, para que serve o trabalho, qual é a motivação daquele trabalho, né? Melhorar a comunicação sobre as atividades de campo dentro da própria comunidade escolar, que não é só o professor, né? Eu acho que tanto a equipe pedagógica como funcionários, o todo em si, né? Aquele trabalho que está sendo realizado ali é um projeto com finalidade pedagógica, com finalidade didática, tudo, né? E, nesse sentido, tentar instigar a curiosidade dos alunos. A ideação seria, talvez, socializar um cronograma de atividades sobre a fazer na escola, de forma que isso fosse algo publicado, algo que fosse divulgado, né, com uma forma mais incisiva. E uma questão que talvez não, eu acho que é importante isso, né? Uma adaptação entre as diferenças de aprendizagem entre professor e aluno. Muitas vezes a gente tem uma forma de ver o que é uma aprendizagem, e o aluno vê de outra forma, talvez essa integração, né, de como que a gente enxerga a aprendizagem na prática, nesse sentido, né, e uma outra questão que envolveria também um maior engajamento seria essa responsabilização do aluno pelo resultado do trabalho em equipe, nesse sentido, incentivando a resolutividade e a proatividade do próprio aluno naquele trabalho que está sendo realizado. Então, não é o trabalho do professor, é o trabalho da equipe, de todos, nesse sentido. Então, para a experimentação, na verdade, a gente já faz isso, né? Mas, assim, a ideia seria promover eventos culturais, apresentação de projetos, né? Comunidade escolar, porque isso aí traz um incentivo a mais para o aluno, né? Nós discutimos entre nós que os alunos de hoje, eles gostam de aparecer na mídia, né? Seja um TikTok, seja qualquer coisa, né? Então, abrir um espaço para que os alunos se engajem na divulgação ativa desse evento, talvez traria um pouco mais de motivação para eles participarem e querer fazer algo bem feito, né? Utilizar plataformas digitais para divulgação, o que a gente vê aí que eles gostam de usar, né? O WhatsApp, Instagram, Facebook, etc., né? Em termos de evolução, prevendo talvez muitos problemas, e a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, né, que é a utilização indevida da imagem da instituição, né, desde atividades que não têm nada a ver, né, ou uma vestimenta inadequada, né, ou qualquer coisa que não faça a imagem adequada da instituição. A gente pensou nesse sentido aí. Eu esqueci de colocar nossos integrantes, aí o Juliano, quem mais que estava com a gente aí? A Ana e a Juliana. Isso, né? Seria mais ou menos isso aí. Tá. Isso mesmo, parabéns, o grupo de vocês pegaram, né, a situação, problema ali, que vocês, né, entraram em consenso ali sobre a questão e tentaram resolver, né, o problema, passando pelas etapas, isso mesmo. Próxima equipe. Vamos tentar lá, prof. Agora deu certo a câmera. Tá, pode ir? Eu vou tentar compartilhar aqui com vocês. Estão conseguindo visualizar minha tela? Sim. Agora é só você colocar a apresentação. Então, a gente estava discutindo aqui a Yasnai, a Cleo e o Reginaldo, né? Nós estávamos falando sobre a desmotivação apresentada pelos alunos durante as aulas, né? Que gera um desgaste muito grande do professor e de alguns alunos também que estão ali com um objetivo, né? Alunos com ideias de imediatismo, a gente tem muito isso em sala de aula. E a sala de aula, como um professor aí falou, com desânimo, cansaço, porque os nossos alunos, né, eles são alunos que trabalham durante o dia, então essa aula ela não pode ser de forma alguma a aula tradicional, né? Então, no segundo aí, que seria a parte o segundo slide, a partir desse modo de imediatismo dos alunos, né, que vai gerar essa ansiedade,
sala de aula tumultuada, e sem o resultado final esperado aí pelo professor, né, que a gente faz um planejamento, muitas das vezes a gente não consegue chegar nesse resultado final, dependendo da forma com que a gente é recepcionado, né, na nossa aula. Então, segundo, o terceiro aí, que é ideação, eu acho que não, esse já é o quarto, experimentação. Experimentação, né, uma ideia. Então, o que a gente pensou? O uso de metodologias ativas, a gente vê que funciona muito, porque é como se tirasse eles da carteira, de alguma forma, né, com os recursos digitais. Eu uso muito os slides para poder motivar a aula prática, né? E apresentação de seminários. Isso faz com que a aula tradicional deixe um pouquinho, né, de existir e faz com que eles se movam um pouco, se movimentem, deixa aquele marasmo, esse cansaço, né, um pouquinho. Elaboração de temas para apresentação e discussão sobre determinado assunto, claro que dentro de cada disciplina, né? E aí, por último, montando as equipes que irão participar dos seminários, distribuir as tarefas de cada um, né, dentro da equipe, e organizar o local de apresentação. Fazer com que eles interajam entre si, que busquem o conteúdo, né, que se aperfeiçoem, que busquem o assunto. Isso é muito interessante, aquele retorno, né? E aí, o último, que seria os alunos teriam que se encontrar fora da escola, né, para trabalhar o tema escolhido, analisar a execução do que foi proposto aos alunos e se eles conseguiram implementar o tema proposto dentro da apresentação e discussão, né? Eu não sei se é exatamente assim que se escreve, Yasnai, o Reginaldo, eu e a Cleonice. Isso mesmo, parabéns, né? Passaram por todas as etapas, fizeram tudo aí estamos treinando, né? Esse tipo de metodologia aí com com essa atividade proposta de hoje, né? Agora o último. E você, o Reginaldo comentou ali, sair da zona de conforto, né, o aluno, né, trabalhar essa forma mais motivada, que acho que foi mais ou menos o mesmo problema que agora o outro grupo colocou, né, a desmotivação dos alunos do SUB, né, que eles vêm já cansados, né, então é isso mesmo, trabalhar dessa forma diferenciada, né, e é um problema que a gente vivencia, né. Último grupo, quem está faltando? Qual grupo está faltando? Acho que da Magali, o grupo da Magali, que está faltando? Edilene? Maga, você compartilha? Alguém quer falar ou eu posso falar, meninos? A gente colocou como a descoberta de um problema o uso inadequado do celular em horário de aula. Porque a gente percebe que mesmo a gente tentando novas metodologias, para quando a gente pede, né, para o uso do celular, eles têm dificuldade, eles não têm crédito, eles não conseguem, não tem internet, mas o tempo todo eles ficam no celular, né? Então, esse uso inadequado não é nem um pouco pedagógico. Aí, todos os professores, né, comentam dessa dificuldade. Os alunos possuem uma dificuldade em se policiar em relação ao tempo de utilização e o uso e ao tipo de mídia, jogos, sites. Então, eu não sei se acontece, né, mas a gente comentou que no nosso grupo que acontece muito dos alunos, enquanto estão na aula, a gente pede para guardar, eles guardam, mas é tão instintivo assim que eles pegam o celular, daqui a pouco eles estão com o celular na mão de novo, às vezes até o fone de ouvido, e sem perceber, né? Outro slide, Marta.
Aí a nossa ideação é sugerir um escaninho para que os alunos depositem o celular no local, evitando o uso inadequado. Eu vi até uma reportagem, professor, de uma escola aqui próxima da nossa cidade, que saiu até uma reportagem na TV, que é uma ideia também que a gente colocou no nosso trabalho, que é um tipo, aquele escaninho mesmo, né? Cada um tem o seu espacinho ali, eles chegam no horário da aula, coloca cada um do seu celular ali, e quando saem para o intervalo, pegam, voltam para a sala de aula, deixam ali de novo, é tipo uma colmeia, isso mesmo. E porque tem professores que levam até uma caixinha, né, para deixar os celulares ali, só que isso já fica muita responsabilidade, né, de cada professor, então tem professor que não gosta de trabalhar desse jeito, pode ser que caia da mão, né, daí já tem que pagar o celular. Então, esse método eu achei bem legal, comentei com as meninas do grupo, para cada sala tem o seu, né, aquele seu armário ali, seu escaninho. E daí, experimentação é conversar com os alunos sobre a utilização do escaninho e como isso será benéfico no processo ensino-aprendizagem. Como a gente também tem várias aulas, né, que se utilizam da internet, o quiz para responder aquelas coisas hoje em dia, até uma professora comentou, né, para utilizar o celular. Só que hoje está difícil, porque você pede para utilizar o celular numa aula, na outra ele já está com o celular de novo, né? Então, tem essa colmeia que fica mais fácil de guardar. Comunicar à família do escaninho, que será implantado em sala de aula, porque eu acho que a gente precisa de um apoio da família também. E a evolução. Podemos, em uma situação real, tá. O aluno pode acontecer o quê? Levar 2 celulares e guardar um somente, que já, né, uma professora até comentou que isso acontece bastante. O aluno não colocar no escaninho o celular, o aluno ficar dando desculpa para pegar o celular e utilizar de forma inadequada, e o aluno convencer os pais que ele precisa do celular a todo momento. Então, a gente pode ser que alguns problemas desses aconteçam. E estamos nós 5 neste grupo. Isso, parabéns, meninas. É um problema mesmo, né? Mas aí é uma boa solução, né? Mas para saber se vai dar certo ou não, só aplicando, né? Daí tem que materializar, acontecer mesmo, né? Para saber se vai dar certo ou não e o que precisa ser melhorado, que seria a última etapa lá, né? Ah, não deu certo isso, então vamos tentar, se fizer isso, né? Para melhorar ali. Isso mesmo, parabéns a todos os grupos, né? Passamos aí por essas atividades com êxito. Deixa eu continuar aqui a minha apresentação, para nós encerrarmos na reunião de hoje. Então, fizemos aí a socialização. Então, aqui nós temos os subsídios, né, professor de educação profissional tem para realizar os seus planejamentos, né, sempre vocês não esquecerem, né, que é o plano de curso e a ementa de conteúdos, né, desse plano de curso. Sobre o RCO+, né, é um módulo de planejamento que está disponível no registro de classe online, né, no RCO, aos professores da formação geral básica, então eles já têm desde 2021, e nele o professor encontra planos de aula específicos para o seu componente, nos anos e séries para a qual leciona dos anos finais e do ensino fundamental e séries do ensino médio, com sugestões pedagógicas e encaminhamentos metodológicos, né? Na educação profissional, né, então para a educação profissional, a partir de 2023, né, desse ano, o RCO Mais Aula está disponível para os cursos de administração, que a gente sempre fala, né, até quando vocês preenchem aquele formulário, tem lá, né, para vocês colocarem se vocês têm o RCO Mais Aula, se é trilhas de aprendizagem, que é o caso de biotecnologia, robótica, né, que não é o nosso caso,
E do nosso é aquele, vocês marcam a opção que não faz parte. A última opção lá que eu não lembro, não pertence, não tem, né, nada consta, alguma coisa assim. Então, os cursos de administração, agronegócio, desenvolvimento de sistemas, farmácia, formação de docentes e programação de jogos digitais já tem esse CCO, esse RCO mais aulas, né? Começou esse ano, então eles pretendem ampliar aí para todos os demais cursos. Tá? Acho que o professor Reginaldo é de formação de docentes, não sei se tem mais alguém. Professor, oi. Sim, né? Então, já tem, né, todas essas aulas, esse RCO mais aulas, né, disponível ali junto com o RCO. Isso no primeiro ano, né? Aí somente, na formação de docentes. Parece que a administração tem no primeiro e no segundo, os outros também, acho que é o primeiro e segundo só. Aí eles querem ampliar, né, para todos os anos, nesses que já tem, e para os demais cursos também. E o que vem por aí? Então, nós vamos continuar vendo algumas possibilidades metodológicas e de gestão de sala de aula. A professora Clarice também. Eu não chamei ela porque ela acho que está caindo, a internet dela está oscilando, né? Então, vamos ver essas possibilidades metodológicas e de gestão de sala de aula que contribuirão muito para nosso planejamento na educação profissional. Se alguém se interessou por essa metodologia ativa, quiser saber mais sobre ela, então, como eu falo sempre para vocês, esses slides estão disponíveis lá no Class, no mural do Class, então vocês ter acesso, e lá tem esse tutorial sobre o Design Thinking para vocês, né, aprofundarem aí né, sobre essa metodologia, conhecer um pouco mais, tirar as dúvidas de vocês. Aí, para encerrarmos, né, encerrar com essa frase aí de Paulo Freire, né, então a educação não transforma o mundo, a educação muda as pessoas, pessoas transformam o mundo, né, então para lembrar aí que o que transforma o mundo são as nossas ações, né. Então, vamos registrar o nosso momento e vamos preencher o formulário. Então, só vou parar aqui o compartilhamento. Eita, apertando no botão errado. Vou parar a gravação aqui e já tiro a foto. Então, quem puder abrir a câmera para a gente registrar. Vamos lá. Opa, deixa eu tirar minha foto aqui de cima da Silmara. Já compartilho aqui com vocês o link, só deixa eu colar a foto aqui. Salvar. Tá. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui o formulário, tá? Para vocês responderem. Lembrando, nossa turma é turma G. Pronto, tá ali o formulário. Entrem lá e respondam. Só te perguntar, Reginaldo, a professora Linda Mir, acho que é conhecida de vocês, trabalha junto, ela desistiu ou não vai mais fazer o formadores? Ou ela está com algum problema? Você me escuta, prof? Escuto sim. Então, é que a professora Linda Mira, ela tá com problema de saúde. E aí hoje eu conversei com ela e ela disse que ia avisar a senhora, então não sei dizer se ela vai continuar ou não. Ah, tá. Uhum. Não, tranquilo, só para saber. Obrigada pela informação. Dispõe.
Então, pessoal, quem só responde o formulário, terminando de responder o formulário, vocês podem sair, encerramos a nossa reunião. Então, boa semana a todos e até semana que vem. Tá? Boa noite. Tchau, boa noite, professora. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.